todos. A leitura de hoje se encontra na carta de Efésios. Efésios, no capítulo 5, versículos de 22 a 32. Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 32. A palavra de Deus diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos para nós alimentarmos a nossa parte invisível, que é o nosso espírito, nossa alma, né? Nosso coração. Então sejam todos bem-vindos, porque nós estamos sendo alimentados nessa manhã por tudo que Deus fez aqui e está fazendo. Está aí no nosso telão essas palavras. E as palavras é minha igreja. Você já ouviu essas palavras por aí alguma vez? Minha igreja? Bom, quando você ouviu essas palavras por aí, não sei de quem você ouviu, né? Mas, se você me permite, se você sabe, quem disse essas palavras? Jesus. Mas eu acho que você já ouviu alguns pastores falando isso também, não? Eu já ouvi. A minha igreja e tal, ela é assim, ela é assada. E eu fiquei pensando, eu nunca vi esse pastor aí lá pregado na cruz. E como ele disse, a minha igreja. Ou talvez a igreja é dele mesmo, né? Mas minha igreja é como a igreja disse aqui mesmo. Primeiramente, quem falou essas palavras foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E se acaso você tem algum resquício de dúvida aí no seu coração e na sua mente, então está lá
a fonte registrada por Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus e mais tarde se tornou um apóstolo de Jesus. Foi uma conversa com Pedro, no final do ministério terreno de Jesus, quando ele estava se preparando para morrer na cruz, ressuscitar e ascender ao céu. Ele falou com Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Ele mesmo, Jesus, sobre essa pedra, essa verdade de quem eu sou, Filho de Deus, Deus eterno, em cima dessa rocha inabalável, que é Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso que não é assustador que depois de quase 2000 anos, a igreja de Jesus ainda permanece em pé, intacta. Porque a igreja de Jesus é você, sou eu. Não é verdade? Nós sabemos disso. Hoje, em alguns minutos, nós vamos dar um outro enfoque em Efésios capítulo 5, do 22 até o 32. Um outro enfoque. Porque o enfoque que mais chama nossas atenções quando a gente lê o capítulo 5 da carta aos Efésios, a igreja lá em Éfeso, é justamente a questão do casamento. Parece que na leitura, quando estava sendo feito, uma mãe ou uma mulher disse aí, de novo. Você ouviu? Eu não sei se essa irmã, eu não sei nem quem é. Irmã, continua, irmã, não sai não. Escuta até o fim, por favor. Eu não sei se ela falou com o filho dela, ô filho, de novo. Você não fica calado, meu filho? Ou se ela disse, de novo, vem os pregadores da igreja falar para as mulheres que elas têm que ser submissas aos seus maridos. Irmãs, é difícil, né? Mas saiba vocês que é muito difícil a gente ser submisso ao nosso patrão lá na empresa. É muito difícil. É muito difícil a gente ser submisso ao nosso chefe de seção lá na empresa. É muito difícil ser submisso ao Lula e aos seus ministros. É muito difícil ser submisso ao policial quando eu estou dirigindo e ele me manda encostar e o que vem no meu coração é, que cara folgado, o carro é meu, pago meus impostos, posso andar na estrada quanto eu quiser e o cara me manda encostar e ai de mim se eu não encostar. Ele tem autoridade divina para caçar minha carteira, para dar apreensão, é ou não é? O que eu estou tentando dizer? De novo, é que o ser humano rebela contra toda e qualquer autoridade. Verdade ou não? Mas hoje o assunto não é falar sobre submissão, minhas irmãs. O enfoque hoje vai ser diferente. Nós vamos estar focados. O que é que esse texto, inspirado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, endereçado a uma das igrejas do primeiro século, e obviamente é endereçado também a esta congregação aqui no bairro Alipo de Melo, com certeza, o nosso enfoque vai ser sobre a minha igreja. Palavras de Jesus. E é por isso que você deve prestar muita atenção
porque vem de Jesus, né? Não exatamente de mim. Ignore-me e foque nas palavras do Espírito Santo. Nossa. Algo errado. Me ajuda aí atrás. Não está batendo. Volta, por favor. Tecnologia é boa, né? Mas tem isso. Ou eu mesmo, que estou desfocado. É isso. Ah, isso aí. Obrigado, Vitinho. Obrigado, pessoal da mídia lá. Obrigado mesmo. Mas eu não estava perdido, não. Eu estava certo. Primeiras palavras que nós ouvimos no tocante à igreja dele, do nosso Senhor Jesus, é Efésios 5, 23. Jesus é o cabeça da igreja e salvador do corpo. Amém? Amém. Ô Jaime, fala uma novidade, senão eu estou cansado de saber. Fala algo novo aí, Jaime, porque nós estamos em busca de coisas novas, né? É verdade, né? Estou na igreja há 30, 40, 50 anos, ouvindo isso aí, Jaime. É, verdade. Os apóstolos disseram, eu não tenho nenhum problema de repetir para vocês as mesmas palavras. Porque, de repente, essas mesmas palavras ainda não desceu do cérebro para o coração. Essas palavras ainda eu não consegui interiorizá-la. E eu não consegui ainda entender que Jesus é o chefe, é o líder, é o cabeça da sua igreja. E além de ser o líder, o chefe e o cabeça, ele é também o Salvador. Você precisa de um Salvador, eu preciso de um Salvador. E Jesus, ele é o único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Então, não é sobre submissão, irmã, mas é sobre Jesus. No tocante a esta primeira fala do Espírito Santo, que Jesus, ele é o cabeça e o salvador da sua igreja, eu fiquei pensando num deísmo eclesiástico. Aí você fala, que palavrão é esse, Jair? Pois é, teologia dá uma enrolada na gente, né? A gente tem que traduzir essas palavras. O deísmo é uma filosofia que deita raízes lá na Grécia, lá nos gregos. E essa filosofia antiga, ela dizia o seguinte: nós acreditamos em Deus, na existência de Deus. E acreditamos que Ele criou esse universo, esse mundo maravilhoso. Só que, diz o deísmo, a filosofia grega, só que Deus foi embora e Ele não tem nenhuma relação com o universo que Ele criou. Ele não tem nada a ver com isso aqui. Tipo, Ele deu corda no universo e foi embora e deixou o mundo entregue a tudo isso aí que você vê. Não é verdade isso. Deus é um Deus pessoal que continua interagindo e cuidando desse universo maravilhoso que é a Terra, o planeta Terra. Mas o deísmo eclesiástico, e você sabe que eclesiástico se refere à igreja.
Porque no original a palavra é eclesia. Igreja no original, onde foi escrito o Novo Testamento, é a palavra eclesia, que traduzido para o nosso idioma, o português, é igreja. Então, muitos adotam um deísmo eclesiástico. Tipo assim, realmente Jesus, ele estabeleceu a sua igreja na terra. Porque dizer que Jesus é mentiroso é demais, né? Por favor, vamos combinar que isso é demais. Porque ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Ele edificou ou não? A igreja edificou ou não? Fala com convicção, irmão. Quando a gente declara, vem convicção no coração. Então, ele realmente criou. Só que a ideia nossa é, Jesus criou a igreja, e ele ressuscitou e foi para o céu, ele deixou a igreja entregue a si mesma. Ou tipo assim, nós, igreja, nós, estamos entregues a nós mesmos. Isso é um deísmo eclesiástico. E é um absurdo. Porque Jesus disse em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, ele diz que ele anda, onde? No meio da igreja. E ele não anda só domingo, não. Ele anda segunda, ele anda terça, ele anda quarta, ele anda com o seu povo, ele anda com a igreja, amém ou não? Amém! Mas você está conectado em Jesus durante a semana? Ou segunda, terça, quarta, Jesus já está lá no stand-by. Porque o nosso problema é um deísmo eclesiástico. Mas ele disse, e se ele disse é verdade, ele anda no nosso meio. Ele disse mais. Mateus 28, versículo 20. Eu estarei convosco quando? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, todos os dias da semana. Não só os domingos. Que eu pego a minha Bíblia e eu venho. E eu ponho uma roupinha bacana. Porque eu vou lá na igreja, né? Eu vou lá ver os meus irmãos, minhas irmãs. É ou não é? Passar um perfuminho cheiroso. Provérbios diz que o perfume alegra a vida. Então, o perfume, irmão, é legal, que a gente abraça você, dá um beijo, um ósculo santo em você, né? Sabe o que é? Mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas o ponto é que o Senhor está conosco todos os dias. Meu irmão, minha irmã, o desafio é, procure estar com Jesus todos os dias, tanto quanto Ele está com você. Procure entender que Ele anda com você a semana inteira. Ande com Ele também a semana inteira. E também está lá em Atos capítulo 8, versículo 9, e vocês conhecem, né, igreja? Que a igreja, quando nasceu, lá em Jerusalém, no ano 33 da era cristã, passou um pouco, moveu-se uma grande perseguição ao povo de Deus, pelos judeus e pelos romanos, que era a autoridade governante da época. E apareceu um cara lá, e ele queria exterminar a igreja de qualquer jeito. Eu acho que esse cara era petulante, esse cara era bem formado, esse cara foi bem treinado. Você sabe de quem eu estou falando? Nas escrituras? Pescou? A igreja está focada. A igreja está lendo a Bíblia, hein? Amém, irmãos? Saulo. E esse cara levantou-se como um vulto. Ele pensava que o cristianismo era falso. E ele então quis exterminá-lo, achando que estava fazendo um grande favor para Deus. É como alguns de nós, às vezes, na igreja, né?
Deixa eu fazer uma coisa nessa igreja aqui, porque está meio esquisito, tal, e você acha que você está fazendo um grande favor para Deus. Até que Jesus bate um papo com você e fala, olha, presta atenção, essa igreja é minha, não é tua. Esses pastores que estão falando, a minha igreja, estão viajando em supersônico, a quilômetros. Porque nenhum de nós temos igreja. Nós somos parte da igreja. Não importa se você é presbítero, não importa se você é diácono, não importa se você é evangelista, não importa qual a sua função no corpo do Senhor Jesus. Mas é apenas uma função que Ele te deu e exerça com fidelidade, que um dia nós vamos prestar conta a Ele. Então, a verdade verdadeira é que quando Saulo estava matando os cristãos, o próprio Jesus cuidou de aplacá-lo. E vocês conhecem as Escrituras e a história tão bem quanto eu. Talvez até melhor, por que não? E aí, Jesus fez ele cair do cavalo. E quando nós estamos analisando a igreja do Senhor, julgando a igreja do Senhor, como se Jesus praticou o deísmo eclesiástico, então nós começamos a mexer nossos pauzinhos, achando que a igreja é nossa e que nós temos que cuidar dela, porque senão a igreja vai morrer. Quem é que disse, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela? Quem é que disse? Então pronto, meu irmão, relaxa. Ô, minha irmã, relaxa, viu? A igreja vai bem, porque Jesus cuida dela. Como vamos ver no decorrer dessas palavras. Então Jesus, ele ainda hoje no século 21, ele derruba a gente do cavalo. E ele deixa a gente cego. E ele envia alguém para te ajudar, como Ananias fez com Saulo. Até que você caia a ficha que a igreja não pertence a homem algum, mas é minha igreja. E devia ser ponto final para você e ponto final para mim. Também está escrito lá em Efésios, não é sobre casamento, irmã. De novo, não, é diferente hoje. A igreja está sujeita a Cristo. Minha irmã, meu irmão, genuinamente, verdadeiramente, diga-me, responda-me, você está mesmo sujeito a Cristo? No seu viver diário? Segunda, terça, quarta, tal. Quem controla a sua vida? É você? Ou é o Senhor Jesus? Porque Ele disse, vós me chamais Senhor, Senhor, mas não fazei o que eu vos mando. E fazer o que Ele manda é ruim, hein? É ruim fazer o que Ele manda, hein? Porque a nossa natureza humana rebela contra toda e qualquer autoridade. Inclusive do marido, viu, irmã? Desculpa aí. Está na Bíblia. Mas eu não gosto de submeter a policial, guarda de trânsito. Eu não tenho pavor deles. Mas vem em mim uma rebelião. O que esse cara pensa que ele é para me mandar encostar? Eu já sou meio orgulhoso de natureza caída mesmo, assim, né? Jesus está restaurando esse negócio aí, eu estou melhorando. E eu vou lá, encosto o carro, e o cara vai só a carteira. Vai lá. O que mais? Eu vou dando todas as informações que ele quer. Pianinho, humildezinho, pedindo a desculpa. Desculpa, seu guarda. E no fim, ele, pela graça e misericórdia de Deus, ele fala, pode ir, seus documentos estão em dia. Mas eu percebo em mim uma rebelião.
que só o Espírito Santo para me ajudar. Você tem esse problema? Ah, não, você é santo demais, você está bem demais. A igreja está sujeita a Cristo. Nós estamos sujeitos a Cristo. Amém? Terceira coisa que está lá em Efésios, sobre Jesus e sua igreja, a sua noiva. Jesus amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Traduzindo em palavras simples, abra o coração. Você é a igreja? Então Jesus te amou. E Ele continua te amando, apesar da sua indiferença para com Ele. Apesar da sua falta de dedicação com a igreja dele. Apesar de você julgar a igreja dele porque você acha que você é inteligente demais. Você acha que você é o cara, você é a cara. É você que entende de igreja. Jesus não. Você esquece, assim como eu esqueço, que a igreja pertence a Jesus. E eu tenho que ter muito cuidado quando eu lido com você, meu irmão. E com você, minha irmã. Embora eu seja evangelista da igreja. Espero que em breve um dos evangelistas da igreja. Espero que tenha uma pluralidade aqui. Mas eu preciso tratar com você com muito cuidado. E nem sempre eu consigo. Às vezes tem dia que eu estou meio estressado e você vem com umas conversas atravessadas para o meu lado. Ô Jaime, você é igreja, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E aí eu falo, ixi, aí é hoje. E aí, eu nem sempre trato você como a igreja do Senhor Jesus. Nem sempre. Mas eu estou tentando. Ore por mim, de verdade. Que eu quero te tratar com a dignidade e o respeito que você merece. Por ser a igreja de Jesus. Sabe? Jesus amou você. E Ele não amou só de palavra. Eu te amo, Eduardo. Eu te amo, Dona Efigênia. Dona Fifa, né? Está aqui, um exemplo maravilhoso para nós, numa cadeira de roda. Obrigado, irmã, por nos encorajar com sua presença numa cadeira de rodas. É porque a igreja do Senhor vale a pena, né, irmã? Estar na igreja do Senhor. Obrigado mesmo, irmã. Irmã Fifa para os íntimos. Então, Ele diz que Ele amou, e Ele não amou só de palavra, Ele teve ação, Ele se entregou por você. E alguém disse que se você fosse o único ser humano existente nesse planeta, Jesus morreria só por você. Mateus. Ninguém te amou tanto assim. Ninguém se importou tanto com você como Jesus se importa. E Jesus, Ele amou a igreja, Ele se entregou por ela, morreu na cruz por ela, para quê? Para quê? A Escritura disse que é para te purificar através das águas do batismo. Ah, mas batismo não salva ninguém, batismo não tira pecado, quem tira pecado é a cruz de Jesus, é o sangue de Jesus, e eu vou ter que dizer amém. Só que Romanos capítulo 6, versículo 4 até 7, ensina que quando você é batizado, você entra em contato com o sangue perdoador e remidor de Jesus. Porque no batismo, você é crucificado com Jesus, e ao mesmo tempo, quando você volta das águas, você é ressuscitado com Jesus. Lilian, você está ressuscitada, espiritualmente falando. Você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo. A irmã foi batizada semana passada. Giovana, está por aí, né, Giovana? Está lá no fundinho, um tanto de mão falando, está aqui, irmão, você não passar vergonha, está aqui, ó, tá bom. Tá.
Viu, Giovana? É isso que aconteceu com você, estou vendo ela lá. Não, fundinho. É isso mesmo. Foi no batismo que concretizou a purificação da sua alma pelo sangue de Jesus. O batismo não salva. Então você vai ter que jogar fora todas as palavras do Novo Testamento que diz, por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Aí você fala assim, mas então por que não fala aqui? Quem, porém, não crer e não for batizado, não vai ser salvo. É porque, meu amigo, minha amiga, se você não crer, você vai ser batizado para quê? Batismo é para quem crê. Como assim? Se você batizar, você resolve o seu problema espiritual com Jesus, segundo as Escrituras do Novo Testamento. Jaime, você está ficando doido? Não. Lembra do Naamã? Mergulha no rio, seja batizado quantas vezes? 7. E se o cara se o cara mergulhasse só 6, ele seria curado da sua lepra? A resposta é não. Então, o batismo é uma questão de obediência ao Pai, ao Espírito Santo e a Jesus. Amém, irmãos? É isso mesmo. Então, Jesus morreu na cruz para te purificar através das águas do batismo. Interessante. E também diz que, além de te purificar, ele também vai te santificar. A purificação da sua alma e a sua salvação, ela se dá com o fechamento do batismo, depois de você crer, arrepender, confessar, etc, etc. Mas se dá no batismo, a sua purificação da sua alma. Você está salvo. Batizei e morri. Nossa, que beleza, foi para o céu. A Milce está no céu, descansando lá. Mas a santificação é um processo lento, longo e doloroso. Sabia disso? A Bíblia chama isso de crescimento espiritual. E é assustador, porque na igreja temos irmãos que estão aqui 20, 30, 40 anos, e é visível que eles não foram santificados, pelo menos como Deus gostaria que fosse. Mas eu estou indo me santificando aos trancos e barrancos. Quem dera se você acelerasse esse processo hoje e entendesse que Ele quer te santificar. Quarta coisa falou de Jesus. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Não é essa parte que eu quero isso aqui. Como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ninguém odeia sua própria carne. A gente gosta de todo o conforto. Uma boa cama, uma boa comida, um bom carro zero. Não é não? É ou não é? Nós gostamos. Ninguém nunca odiou sua própria carne. Né? E ali está dizendo que você alimenta você e você cuida de você. E a julgar pela sua aparência, você está muito bem cuidado. Viu, meu irmão, minha irmã? Você está linda, maravilhosa mesmo. Irmãos, vocês são bacanas. Agora disse lá, como também Cristo faz com a igreja. O que Cristo faz com a igreja, baseado no texto? Ele cuida. E ele também alimenta. Jesus alimenta a igreja e ele cuida da igreja. Mas você acha que é você. Eu acho que sou eu. Eu que alimento a igreja. Uns anos atrás, quando eu servi, eu nasci aqui, depois eu fui para Itapuã, servi lá, e tinha um irmão aqui que ele achava que eu era um grande vulto. Eu estava enganado. Vou falar até o nome dele, alguns conhecem. Humberto, sabe? Eu gosto de falar os nomes às vezes. Humberto, meu amigão, um cara legal. E a igreja passava por umas turbulências naquela época. E a gente era bem inexperiente naquela época também. Continua sendo, né? Mas a gente melhorou um pouquinho. Aí ele falou assim, eu falei, irmão, eu vou servir a igreja lá em Itapuã
porque os presbíteros, os missionários me ajudaram e eu vou para lá. Eu tinha meus 22 anos na época. Moleque de tudo, né? E ele falou assim, irmão, você não pode sair da igreja, porque se você sair, essa igreja vai morrer e você é culpado. Você acredita que esse irmão falou isso? Ele pôs um peso nas minhas costas, como se eu fosse Jesus. E é óbvio que eu não acreditei, e é tanto que eu fui. E a igreja morreu. Nossa, essa igreja está vivinha da Silva. Nem existe essa expressão mais, né? Eu estou bem ultrapassado. Mas com 63, que você quer também. Aí a ideia é que a igreja está viva. Em outras palavras, quem alimenta e cuida da igreja não é os presbíteros. Mas é importante, porque Jesus pôs os presbíteros. Eu não estou menosprezando os presbíteros, né? Mas esses homens são chamados por Deus, escolhidos por Deus para fazer um trabalho para o corpo. Eles são um membro presbítero do corpo, tem a sua função no corpo. Assim é com o evangelista, assim é com os diáconos. É funções que nós desenvolvemos na igreja do Senhor. Nós não podemos tomar conta da igreja e achar que a igreja ela é nossa. Jesus alimenta e Ele cuida da igreja. Como que Jesus alimenta e cuida da igreja se Ele não está aqui presente fisicamente? Ele já disse que anda no meio da igreja. Ele falou já que está todos os dias com a igreja, até o fim do mundo. Ele já pôs o Saulo no lugar dele, derrubou ele do cavalo, porque ele se meteu com a igreja dele. E é assim, ele continua cuidando e alimentando. Você pode não ver, mas está acontecendo. É questão de fé. Porque fé não é o que você vê, é o seu coração vê e a sua mente. Então, Jesus cuida da igreja através das pessoas. Que pessoas? É a igreja dele, são as pessoas. Ele usa as mulheres, ele usa os homens, e pasmem, ele usa até crianças no reino dele. Você está preparado para ouvir umas coisas de Jesus através de criança? Esses bichinhos purinho, que você despreza pra caramba, e eu também. Sai pra lá, moleque. Sabe o que fala, não? Criança é criança. Eles são incríveis. Fechamos a nossa conversa. Passamos um minutinho ali, perdoe-me, mas fechamos a nossa conversa. Desafio para mim e para você. Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E o Espírito Santo levou Paulo a dizer, grande é este mistério. Continua sendo um mistério. A Igreja Católica chama isso o mistério do matrimônio. Já ouviu? Então você não foi um bom católico, você que é isso? Eu fui ligado na Igreja Batista e eu aprendi isso. Eles se dirigem ao casamento como o mistério do matrimônio. Por que é o mistério do matrimônio? Porque um homem e uma mulher se unem em casamento e Deus fez dos dois uma só carne. Ô irmão, fala mais, explica isso para a gente aí. Hoje não dá, porque o assunto hoje não é, de novo, não é assunto hoje. A ideia é, e realmente permanece, o mistério, como que eu, Ariane, ao nos casarmos, tornamos uma só carne. Mas sabe o que o Paulo diz? Eu me refiro a quem? A Cristo e a igreja. O assunto aqui não é casamento hoje. O assunto hoje aqui é a igreja e o Senhor.
E ele está dizendo que é um verdadeiro mistério. Como que você, meu irmão, como que você, minha irmã, você vai se tornar um só com o Senhor. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, fala das bodas do Cordeiro. Sabe o que é bodas do Cordeiro? É a festa do casamento. Um dia vai ter o seu casamento com Jesus, porque a igreja é o que é de Jesus? A noiva, noiva de branca, pureza, linda. Ah, mas a igreja é pecadora? Não, a igreja não é pecadora. Ela já foi remida, já foi purificada, hoje ela pode vestir branco, e a igreja está sendo santificada. Continuamos pecando, mas estão sendo santificados. Você vai se tornar um só com Jesus. Espera só para ver. Fiquemos em pé, por favor, e cantamos uma canção. E essa canção vai falar de Jesus e a sua igreja. Veja que canção, ouça que canção e cante essa canção.